Amém, gente. Boa noite mais uma vez, paz do Senhor. Gabriel tá aí? Gabriel Eugênio? Gabriel, se eu falar alguma coisa errada, pode jogar a Bíblia em mim, ok? Porque você é um homem que conhece a palavra de Deus, verdadeiramente. Então você tem autoridade para jogar a Bíblia em qualquer um aqui, amém? Glória a Deus. Amém, antes de começar esse momento agora que eu quero compartilhar com vocês uma palavra para nossa reflexão e também transformação, né? Se você recebê-la e pô-la em prática, ela também irá transformar as nossas vidas. Mas antes de fazer isso, eu quero orar mais um pouco. Se você puder fechar seus olhos, curvar sua cabeça, ou não, mas ore ao Senhor nesse momento, junto comigo, por favor. Senhor, nosso grande Deus e Pai, é uma honra e um privilégio, mais um domingo, estarmos juntos aqui cultuando a Tua majestade, né? Cultuando a Tua glória, cultuando quem Tu és, a Tua essência, a Tua bondade, Te louvando por todos os Teus atributos, que são, ó Deus, tremendos, são gloriosos, grandiosos, chamam a atenção para todo aquele cujos olhos são abertos, cujas escamas são removidas dos olhos, Senhor. Não há um sequer que não contemple os Teus atributos, que não curve os seus joelhos e dê glória ao Teu nome. Por isso perseveramos semana após semana, Senhor. Por isso, para nós, não é muito difícil levantar as mãos, Senhor, e cantar a Ti, que Tu és mais forte que a morte, que igual a Ti não há outro. Tu és soberano, glorioso, Deus, poderoso sobre toda a terra e sobre nossas vidas. E nesse momento, nós iremos, Senhor, abrir a Tua palavra, a palavra do Senhor, a Bíblia sagrada para os cristãos, a Torá para os judeus e qualquer outro nome sagrado que alguém pode dar a esses textos aqui escritos, ó Deus, para tentar desvendar um pouco mais de quem Tu és, quem nós somos e o que nós devemos fazer nessa terra, Senhor. Então, eu peço que o Teu Espírito, Ele seja aquele que tire as letras do livro e crave ao nosso coração, Senhor, nessa noite. Porque nós não precisamos apenas conhecer, ó Deus, nós precisamos decidir praticá-la, Senhor. Convence-nos essa noite, Espírito Santo de Deus, para que a Tua santa palavra, Deus, não seja lançada no meio do caminho, em uma terra que não produza fruto, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, afasta toda ave de rapina enviada para roubar a semente, toda a dúvida, incredulidade, demônio, TDAH, o que seja, Senhor, que quer distrair as nossas mentes nessa hora, repreendemos em nome de Jesus. A Tua palavra fique no lugar mais alto, elevado aqui nesse lugar, acima de todo homem, de toda mulher, de todas as habilidades humanas, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro nesse lugar. E a glória é só o Teu nome, o temor só o Teu nome e a Tua santa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar lendo. Hoje eu estou igual o Milka falou certa vez aqui. Estou com a introdução aqui. Aí a gente vai seguindo e vamos ver no que é que dá, né? Eu li muito essa semana o livro de Gálatas e o livro de Romanos. E quem me dera poder passar aqui umas 5 horas, né, debatendo, né, capítulo por capítulo. Quanto mais eu lia, mais eu percebia que eu não conheço nada da palavra de Deus, eu preciso conhecê-lo mais. Mas ela é maravilhosa, é preciosa. Como dizia o salmista Davi, amo a lei do Senhor, amo a palavra do Senhor, os seus preceitos.
E eu quero começar lendo exatamente um versículo de Gálatas. Gálatas 5. Mas é sério, irmãos, a palavra que eu trazer hoje, eu tenho aquela sensação de que ela não está completa, sabe? Talvez o Senhor queira que vocês continuem debruçando e meditando nela em casa e queira revelar algo especial, né? Ou quem sabe aqui essa noite ele não dá um desfecho. Apesar de ela, no meu coração, não estar totalmente completa. E eu tinha até uma outra mensagem totalmente diferente para trazer aqui para vocês hoje. Completinha, bonitinha, né? Toda sistematizada. Mas eu creio que era isso que o Senhor queria trazer para nós essa noite. Amém. Estou com dificuldade de achar Gálatas aqui, irmãos, me ajudem aí. Gálatas 5. Essa Bíblia nova aqui, meu Deus do céu, é um tijolo. É gigante. Gálatas 5:1. Paulo escreve aos discípulos da Galácia, né, aos Gálatas, e ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aleluias. Mais uma vez, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém. Esse tema de liberdade, né, de ser livre, ele é muito comum no meio das igrejas, né? A gente canta muito sobre isso, sobre liberdade. A gente declara muito que somos livres, que o Senhor nos libertou. E é importante entender do que somos livres, né? Do que o Senhor tem nos libertado. Às vezes a gente fala as coisas sem entendimento, né? E, na verdade, esse é um dos indícios que carecemos de ser livres. Não somos livres. Porque seguir um conjunto de regras e cumprir e falar aquilo que está na cartilha, isso, biblicamente, é uma servidão. Isso não é liberdade, né? Mas, e é interessante que isso aconteceu com os próprios judeus e o povo ali de Jerusalém, da Judéia, que creram em Jesus, né? Se a gente for ler, por exemplo, João 8, tem uma parte que Jesus ele fala, um dos textos mais famosos da Bíblia, até quem não é crente conhece, que ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até o último presidente, Bolsonaro, ele citava muito esse versículo. E quando Jesus cita essa passagem, a Bíblia diz que os judeus eles questionam assim: nós somos judeus, somos filhos de Abraão, e não somos escravos. Nós não precisamos ser livres, porque nós não somos escravos. Quem precisa ser livre é quem é escravo de alguma coisa, é quem é servo, né? Quem está sobre o domínio de alguma tirania. E nós não estamos. Apesar que naquela época, né, os judeus eles estavam sob o domínio dos romanos, né? Mas eles tinham um pouco desse orgulho de dizer que eles eram um povo diferente de povos que eram escravizados no mundo afora. E Jesus ele diz assim: todo aquele que peca é escravo do pecado. E, de fato, talvez fazia mais sentido se falássemos de liberdade na época ali do Egito, de Moisés. E a gente vai falar um pouco disso hoje. Porque ali, de fato, o povo de Israel, ele foi feito escravo e foi oprimido pelo Império Egípcio, né? Pelo faraó, que teve medo lá que o povo de Israel, né, os hebreus, eles crescessem, se tornassem muito numerosos e se tornassem um povo inimigo. Então, a Bíblia diz que eles oprimiram
com trabalhos árduos e fizeram os hebreus de escravos. Então ali faz sentido surgir uma promessa de liberdade. Vocês vão ser livres. Deus está chamando vocês e vai trazer liberdade para vocês. Mas aqui em nosso meio, às vezes, quando a gente fala de liberdade, a gente canta "Eu sou livre", mas às vezes falta um pouco, porque se você pegar um escravo que passou 40 anos numa servidão, né, numa tirania, e ele de fato se tornar livre, e ele vai dar um grito e um brado de liberdade verdadeiro da alma, do interior do seu ser, né, e a gente vai entender o que é poder gritar, "Eu sou livre", né, de verdade. E muitos de nós achamos, não temos essa sensação que fomos libertos de algo de fato. E quando a gente fala de ser livre do pecado, talvez mais ainda. Porque nós ainda pecamos. Ainda cometemos pecados. E é muito interessante porque a liberdade no Novo Testamento, talvez no Antigo, ela falasse mesmo do povo ser livre de governos e tiranos, né? Porque o povo de Israel, ele andou para lá e para cá na sua terra, né, sobre governo dos seus próprios reis ou sob domínio de reis de outras terras, né? Eles foram escravos no Egito, eles foram escravos na Babilônia, na Assíria, em vários lugares, depois em Roma. É um povo que sempre viveu saindo e voltando para a sua terra, saindo e voltando na sua terra, sendo feito servos de outro povo. Então, sempre que havia uma profecia lá de liberdade, fazia muito sentido para eles. Mas para nós, aqui que somos livres, amém? Livres, pelo menos não estamos sob domínio de nenhum governo tirano. Eu estou falando de livre mesmo de forma exterior, né? De forma exterior. Graças a Deus por isso, né? O Brasil é um país livre. Somos livres para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, para estar aqui reunidos, né? Apesar que muitos não usufruem disso, né, dessa liberdade. Mas, graças a Deus, nós somos. E a mensagem que Cristo trouxe, porque a gente sabe que tudo que aconteceu no Antigo Testamento, ela é sombra de algo que haveria de vir. E tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel, sendo escravo no Egito, e Deus os libertou no dia de Pessaque, né, na Páscoa, livrou do Egito, através de Moisés, aquela história que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece mais ou menos? Ninguém conhece? Alguém conhece? Levanta a mão, por favor. Conhece a história? Alguns? Todo mundo conhece a história do Mar Vermelho que se abriu? Amém. Alguém não conhece? Quem não conhece, levanta a mão, por favor. Você que não levantou, nem dizendo que conhecia, nem que não conhece. Você conhece ou não conhece, afinal de contas? Não quer falar, né? Então, tudo bem, respeito. Amém. Aquilo tudo era uma sombra do que Cristo veio fazer aqui nessa terra. Ele veio livrar, libertar. E aqui ele veio com a mensagem dizendo que todo ser humano, não só os hebreus, não só os que eram feitos escravos, né, de outros povos, todos eram escravos do pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Cristo ele veio para nos libertar do pecado. Amém? Amém. Trazer liberdade, nos fazer livre do domínio. O livro de Gálatas ele fala: aquele a quem você serve, você é escravo. Seja, se você serve ao pecado, você é escravo do pecado. Se você serve à justiça, você é escravo de Deus. E eu estava meditando nisso, irmãos, porque eu comecei a perceber, me veio algo, né, muito relevante, que eu acredito que é relevante. E por isso eu quero voltar um pouco. Eu falei aqui do Egito, do povo de Israel no Egito, e eu quero voltar e falar um pouco sobre isso. Êxodo 14. Narra esse momento em que o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho.
Eu vou ler Êxodo 14, 10. Você preste atenção nisso. Como eu já falei, né, eu não vou citar aqui os textos bíblicos, mas a Bíblia, ela faz essa relação de que nós, da época em que antes éramos escravos do pecado e servíamos ao pecado, com a história do povo de Israel no Egito. E o momento que Deus os libertou do Egito é análogo ao dia em que nos convertemos ao Senhor, o Espírito Santo de Deus vem habitar sobre nós, em nós, e nós somos libertos do pecado. Tá? Há uma analogia para isso. Então, quando a gente fala aqui do Egito, não estou falando do país, né, daquela região, que é muito bonita, por sinal. Quem sabe um dia eu não vou lá visitar. Não quero falar mal de nenhum povo, não é de minha nação, mas é do significado espiritual, tá, bíblico, para o Egito, que é a nossa velha natureza, né? No cristão fala muito isso, a minha velha natureza que era escrava do pecado. Isso é tão verdade que essa libertação do povo hebreu do Egito, quando eles saem finalmente ali do Egito, são livres, né? Moisés chega e diz para Faraó, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para me adorar no deserto. E Deus, com aquele milagre assombroso, estrondoso, né, que todos nós conhecemos, as 10 pragas, consegue curvar e quebrar o coração de Faraó e libertar o povo. Naquele momento, eles celebram uma festa, que é a festa da Páscoa. Uma festa tão relevante na história da humanidade. A primeira Páscoa foi celebrada nesse momento. A gente falou sobre isso aqui no culto de Páscoa, né? Não vou falar sobre a Páscoa, mas a Páscoa, ela é uma festa de celebração de liberdade. E essa foi a primeira Páscoa celebrada, e a gente entende que quando Cristo celebrou a Páscoa, Jesus, o nosso Senhor, foi no dia em que ele foi crucificado e morto, e ele fala, né? Esse é o meu corpo que é dado por vós. Quando ele parte o pão e quando ele parte a ceia da Páscoa, ele fala, esse é meu sangue. Enfim, tem vários textos bíblicos que deixam claro que aquela Páscoa, essa Páscoa aqui de Êxodo 14, que a gente vai ler, o significado do que aconteceu aqui para o povo de Israel é o mesmo significado que a morte de Jesus na cruz tem por nós, né? Que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. Nos libertou do pecado, porque se com ele morremos, quando Cristo é sepultado e morre na cruz, a Bíblia diz que o nosso velho homem é crucificado com ele, né? Gálatas, Romanos fala muito isso. E quando ele ressuscita, nós ressuscitamos uma nova vida em Cristo, libertos do pecado. Amém? Amém. Então, o significado disso aqui é exatamente essa nossa guerra de ser livre do pecado. Ok? Então, Êxodo 14, 10. Ao aproximar-se Faraó, vou continuar lendo, mas só para explicar. Aqui já tinham acontecido as 10 pragas. Faraó já tinha sido quebrantado, já tinha dito para Moisés, vá Moisés, vá, leve esse povo da minha frente. Faraó já tinha desistido de tentar manter a escravidão do povo de Israel. E Moisés consegue, ele sai ali com uma multidão de homens, mulheres, crianças, bois, carneiros, tendas, uma multidão peregrinando, andando, olha, uma coisa pelo caminho do mar, que a Bíblia fala, né? Para chegar a uma terra prometida. Isso é importante lembrar. Vocês conhecem essa história, mas Deus foi tirar o povo do Egito para ir para onde, né? Essa é uma pergunta. Para ir para onde? O povo era escravo no Egito. Moisés foi lá e tirou o povo, libertou ele, para levar ele para onde? Para uma terra que Deus tinha prometido há 400 anos antes a Abraão, né? Lembra dessa história? Deus chamou Abraão e fala, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus tinha uma promessa de uma terra prometida. Uma terra que emana leite e mel, né? Uma terra bela. E o povo, os hebreus, né?
o povo de Israel ali, nascendo naquela época, Deus prometeu, passaram-se 400 anos, eles estavam escravos no Egito. Provavelmente ali nenhum mais acreditava nessa promessa. Nenhum, eu tenho certeza disso, que não havia um que talvez contasse mais essa história. Achando, aquilo ali foi tudo... O meu bisavô, meu tataravô contavam a história lá de que um Deus aí tinha aparecido para Abraão, da terra de Ur, tinha prometido para a gente. Eles estavam vivendo como escravos no Egito. Com certeza absoluta que ninguém tinha nenhuma esperança, nem expectativa de que aquilo ia acontecer. Deus chama Moisés e tira o povo do Egito para levar para a terra prometida. E aqui nesse momento, Faraó deixa o povo ir, mas depois ele muda de ideia, né? Alguns dos seus conselheiros aparecem lá e falam, Faraó, você vai deixar o povo ir? E convence ele, ele volta. Faraó pega um exército e persegue os israelitas. Eles foram por onde? Não, eles foram pelo caminho, alguém ouviu falar que eles foram pelo caminho do Mar Vermelho. Vamos até lá atrás deles. E aqui diz a história, ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizaram, clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés, presta atenção nisso, irmãos. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Eu comecei a perceber, irmãos, que eu tenho entendido isso hoje. Deus, ele nos liberta, amém? Toda a gente canta isso, a gente fala isso, o Senhor me fez livre. E a gente entra em crise, né? Porque a gente canta que Deus nos libertou, mas eu ainda peco, né? O povo, quando ele é livre, quando ele é liberto, ele precisa aprender a viver em liberdade. E isso a gente vê não só na Bíblia, a gente vê toda a história. Quando chegaram as leis de libertação da escravidão dos escravos africanos, né, mais recente, a gente aprende essa história aqui no Brasil, é um dilema, é um debate sobre o que aconteceram com os escravos. Né? O que aconteceram com eles? E agora? Estou livre, e agora? Muitos daqueles que são feitos livres não sabiam viver outra vida, a não ser a vida de escravidão. O povo aqui, ele temeu, ele fez, olha, estamos livres. Faraó deixou a gente ir, não somos mais escravos. Mas e agora? A gente está no deserto. E se você continuar lendo Êxodo, número 11, eu acho, tem uma passagem muito interessante, que eles reclamam que não tem carne para comer, né, que não tem... eles ficam tendo saudades das coisas que eles comiam no Egito, comida, do que eles tinham na época que eles eram os escravos. Mas vocês eram os escravos, mas a gente comia carne. Eu era escravo, mas eu comia carne. Agora eu sou livre e como um manazinho que cai do céu, um pedacinho de pão. Antes, ser escravo. E eles reclamam de estarem livres, de terem sido libertos pelo Senhor. E eu tenho entendido que quando a gente é livre, a gente precisa aprender o que é ser livre. Esse dilema existe até nos dias de hoje. Nos dias de hoje, se debate muito, né, sobre sistemas de governo e qual o melhor modelo de governo. E tem alguns que estão dispostos a abrir mão de uma liberdade, né, para poder ter segurança, ou, né, abrir mão de uma certa liberdade para ter saúde, né, para ter educação garantida. Já tem outros que não, que acham que é melhor você ser livre e cuidar da sua própria segurança, saúde, educação, e que ninguém se meta.
Isso é um dilema. Isso não é um dilema só aqui no povo de Israel. Isso é com todos nós. Mas nós não estamos falando disso. Não estamos falando de coisas externas. Porque a liberdade que Cristo veio nos prometer não é de tiranias humanas. Amém? Todos nós estamos sujeitos a elas. Podemos viver em um país ditador ou livre. Nós temos vários irmãos espalhados na terra, a igreja do Senhor espalhada em toda a terra. Irmãos que estão sob domínios de tiranos, irmãos que estão livres, externamente falando, né? Externamente, na vida do dia a dia, na sociedade, para fazerem o que quiser, para trabalharem com o que quiser, né? Para falarem o que quiser. Mas não é essa a liberdade que estamos falando do pecado. Amém? O pecado. E com o pecado não é diferente. Porque Deus nos fez livres do pecado. Mas muitos de nós não sabemos viver uma vida diferente da que vivíamos no pecado. E para muitos é um peso parar de pecar. Mas eu comia carne, né? Era tão saboroso, né? Era tão bom. Eu não posso mais não, é? Aí vem logo a crise de todo crente. Pode ou não pode? Né? E a gente não sabe, não percebe que quando a gente começa a questionar isso, a gente está se submetendo novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1, primeiro versículo que eu li. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não vos submetam novamente a um jugo de escravidão. Sabe por que Paulo falou aquilo? Sabe para quem Paulo estava falando aquilo? Aquilo ali, ele não está falando de pecado. Aquilo ele está falando da lei. Aquele texto, Paulo estava falando para os irmãos que estavam querendo viver debaixo da lei. A lei nos justifica, a gente tem que cumprir a lei de Deus. Está estranho, né, que eu estou falando, irmão? E Paulo ele fala, vocês foram livres, não se submetam de novo à escravidão. E se você continuar o texto, você vai ver que ele fala, se você se deixar circuncidar, porque era um mandamento da lei, ele fala, você vai ficar obrigado a cumprir toda a lei. Eita, tá o Rafael falando mal da lei do Senhor, do mandamento do Senhor agora, né? Misericórdia. Como Paulo ele disse, a lei é santa, perfeita e boa. Davi disse, amo a lei do Senhor. Mas o que significa, irmãos? Vamos lá. Deus libertou o povo do Egito. Amém? E eles foram para o deserto. Só que eles não sabiam viver como livres. Um povo livre tem que ser preparado para viver uma liberdade plena, a plenitude da liberdade. E a mudança aqui, né? Uma mudança interna. É de enxergar, de entender que vale a pena ser livre, né? De que é melhor ser livre sem carne, né? Do que livre com a picanha lá na geladeira. E quando Deus, é interessante isso, porque quando Deus liberta o povo, eles vão para o deserto. E aí acontece a história que vocês conhecem, a gente vai ler um pouco mais dela mais na frente, mas já vou adiantar um pouco. Quando Deus levanta o povo para o deserto, ele chama Moisés para o monte. O povo celebra a festa da liberdade, eles celebram a Páscoa, uma farra, uma festa, alegria, somos livres, né? Livre para correr. O povo lá, né? Fui no terreno, todo mundo celebrando, uma alegria maravilhosa. Terminou, Deus chama Moisés no monte e dá a Moisés um conjunto de ordenanças e mandamentos e instruções e fala, agora manda o povo obedecer à minha lei. Aí talvez alguém pergunte aqui, mas foi tirado de uma servidão para outra? Eu servi a Faraó, fui livre. Agora eu tenho que servir ao Deus de Moisés, que ele está mandando uma regra de mandamentos, e alguns mandamentos até duros, passíveis de morte, quem não cumprisse. Que liberdade é essa, não é? Vocês estão me olhando com a cara, irmãos. Tá bom demais isso.
Rafael se desviou, foi, irmão? Você está falando? Está prestando atenção, né? Parecendo que eu estou falando mal da lei do Senhor aqui, né, dos mandamentos do Senhor, que é escravidão. Mas vamos lá. Né? Espero que vocês entendam, né? Em nome de Jesus. Como eu falei, né? Não tá concluída essa ministração, né? Vá pedir misericórdia a Deus. Mas ele traz um conjunto de leis e mandamentos para o povo. Acontece que a gente aprende por aí no mundo que ser livre é viver sem lei. Liberdade é viver sem lei, para muitos de nós. Né? Tem até uma mania dos brasileiros que é segunda sem lei. Né? Você conhece isso? Quem conhece? Vai se converter, irmão, por que você conhece isso? eu falando aqui dela, né? Segunda sem lei, segunda-feira sem lei, né? O povo fala, porque né, a gente trabalha de segunda a sexta, sextou, aí você vai beber, né, vai curtir a vida, o fim de semana. Não, segunda-feira é segunda sem lei. Ninguém me obriga a ter que ficar de noite, dormir cedo para trabalhar, porque eu sou livre e não tem lei e eu faço o que eu quiser na segunda-feira. Mal sabe ele que existe uma lei que é exatamente quem o faz toda segunda-feira. Encher a cara, né, e fazer aquilo que ele tem vontade de fazer. É uma lei que Paulo ele fala lá em Gálatas e Romanos, que diz a lei do pecado e da morte. E ninguém, a Bíblia fala, que todos os homens, ninguém não, todos nós somos escravos dessa lei, que é representada pelos egípcios biblicamente, pelo povo vivendo no Egito. E isso é provado com a vida de Adão, porque Adão foi um homem o único homem na terra que viveu sem nenhuma lei. Deus criou Adão, criou Eva, quer dizer, sem nenhuma não, né? Botou ele no jardim do Éden e sem lei, Adão, só tem uma lei. Você pode fazer o que você quiser, Adão, mas só uma lei, uma única coisa que você não pode fazer, Adão. Você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só isso. Porque no dia que você comer, você morrerá. Porque junto com toda a lei, quem descumpre tem a punição, né? E quem cumpre tem os benefícios. Só isso, Senhor? Tudo bem. Deixa ela lá. Mas tinham diversas árvores com frutas que a Bíblia diz que eram desejosas aos olhos, né? Eles olhavam todo fruto, né? Pinha, né? Pinha é uma delícia, né, irmão? Olha, Adão tinha lá pinha de graça todo dia, né? Tinha morango, kiwi, né? Cranberry, não sei nem o que é isso, irmão, mas ele tinha lá blueberry, né? Mirtilo, as melhores frutas do mundo, damasco, romã, né? Tudo lá ele tinha. Coco é bom, coco é a melhor fruta do mundo. E se você discorda, você não é crente. Irmãos, ele tinha tudo que ele desejava, inclusive a árvore da vida. Deus não proibiu Adão de comer da árvore da vida. Depois que ele pecou, sim, ele foi proibido. Ele tinha o que ele quisesse. Ele tinha liberdade, né? Mas só um mandamento, Adão. E ali é provado que todo ser humano, todos nós, somos vendidos à escravidão do pecado. Porque um único mandamento, ele não conseguiu cumprir. Ele era a representação do homem livre, né, na sua essência. E liberdade mesmo, porque liberdade inclusive com responsabilidades, né? Porque aí ele foi dado missões e ele cumpriu, né? Deus mandou ele colocar os nomes nos animais, ele deu. Mandou ele povoar a terra, ele povoou.
Estão dizendo ali, né, que a culpa era da costela, né? Mas eu discordo, né? Não. Ele era livre até alguém chegar, é verdade. Adão era livre até alguém chegar. Então, acontece que todos nós somos escravos de uma lei do pecado que habita em nossos membros. Romanos diz isso. Nosso corpo, ele é escravo das paixões carnais. A segunda sem lei é uma segunda de uma lei do pecado e da morte. E ele não sabe que ele está sendo escravo de uma lei que o está escravizando e obrigando a cumprir. Quando Deus liberta o povo, ele faz o povo livre, mas é um povo que não sabe o que é ser livre. E aí eu quero ler com vocês Gálatas 4, tem algo muito interessante, que talvez explique tudo isso. A gente vai ler Gálatas 4, mas depois a gente volta para Êxodo 14, tá? Para continuar a história. Eu vou finalizar em Êxodo 14. Meu Deus, tiraram Gálatas da minha Bíblia, não é possível. O livro que eu mais li esses dias. Repreendido. Irmãos, veja o que diz Gálatas 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Eu vou repetir o versículo 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a tutores, guardiões, administradores. Voltando um pouco, agora, Gálatas 3, 23, ele diz: antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Olha que interessante isso, irmãos. Quando Deus libertou o povo de Israel, é semelhante a nasceu de novo, nasceu um novo povo, né? Mas eles eram como crianças. E ele diz que enquanto o herdeiro da promessa, eles estavam saíram do Egito para ir para uma promessa, a terra prometida. Eles eram os herdeiros da promessa. Mas enquanto esse herdeiro ainda é menor de idade, ele não tem nenhuma diferença para quem é escravo. Olha que está ficando cada vez mais confuso isso, né? Ele diz que o filho não é diferente do escravo enquanto ele é menor de idade. Por quê? Porque ele está sob o controle de um tutor. Sabe por quê, irmãos? Eu crio meus filhos para serem livres. Mas enquanto eles são menores de idade e não sabem viver em liberdade, porque eu não posso pegar meu filho hoje e dizer, faça o que você quiser, meu filho, escolha. Eu não posso fazer isso. Porque ele não sabe viver em liberdade. Ele nasceu livre, mas até que ele aprenda
eu tenho que ser como tutor dele e coloco ordens e mandamentos que ele tem que obedecer. Por quê? Porque essa é a diferença da infância para a maturidade, pelo menos na teoria. Né? No papel, hoje em dia, a gente tem mais adulto infantil. Mas a diferença é, a criança não consegue dominar as vontades que habitam na sua carne. O que ela tem vontade, ela faz. Independente se isso vai ferir outro, vai danificar alguém, a ela mesma, vai destruir o prédio. Se as crianças não tivessem regras, elas derrubavam esse prédio aqui, morria todo mundo aqui. Eu já não estava mais vivo. Mas o adulto não, ele tende a entender, né? Ele deveria entender que aquilo é ruim, que aquilo faz mal, e ele controla a sua vontade. A lei do pecado e da morte que habita nos nossos membros. Renuncia à sua vontade, porque ele faz o que tem que ser feito, né? O que é correto para ser feito. Aquilo que não vai ferir o outro, né? Aquilo que não vai magoar, aquilo que não vai destruir nem matar ninguém. Então, é isso que Deus faz com o povo de Israel. Ele liberta o povo de Israel. O povo está livre, mas ele diz, olha, agora vocês são como crianças. E vocês precisam de tutores. E ele manda a lei. Ele manda a lei. E é interessante que Tiago chama essa lei de lei da liberdade. Ao passo que Paulo ele fala que quem está sob a lei é escravo da lei. E aí chega o grande ponto da questão. Porque Deus nos fez livre. Amém? Só que ele não te fez livre, ele te libertou e fez. Pronto. Selmo, Milka, né? Adriele, Gabriel, vocês estão livres. Vão curtir a vida de vocês, faça o que você quiser. Porque se ele te faz isso, você volta para o Egito. A carne do Egito. A carne do Egito. Né? Tem um provérbio famoso que a Bíblia cita. Voltou o cão ao seu vômito. É até forte, agressivo. O cão voltou para o seu vômito. Ele te liberta e ele te chama a servi-lo e lhe dá mandamentos para servir. Mas quem serve ao Senhor pela lei, apenas pela lei, a Bíblia diz que ainda é um menino, que ainda é escravo da lei. Porque o objetivo final de Deus é nos fazer homens adultos que não precisam mais de tutores e leis, que estão livres verdadeiramente. Livres verdadeiramente. E aí Paulo ele fala, o que faremos então? Voltaremos a pecar para que a graça superabunde sobre nós? Não. O livro de Gálatas chama essa lei, a lei da liberdade, que atua pelo amor. O objetivo final de Deus é que a gente obedeça seus mandamentos por amor. Não existe amor sem liberdade. Aqui em Gálatas 3, ele fala até uma coisa muito interessante. Ele fala da lei e ele fala, e qual era o propósito da lei? Gálatas 3,19. Qual era então o propósito da lei? Por que Deus mandou a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, e pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Não era esse texto, não. Desculpa, é o texto de Romanos. Romanos
Romanos 7. Romanos 7, 7. Ele diz: que diremos então? É a lei pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é o pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Olha só. Eu não achei o texto exatamente que eu queria falar, mas ele fala que o objetivo, mas esse aqui fala um pouco sobre isso. Ele fala que Deus enviou a lei para quê? Para que o pecado se revelasse. Porque quando a lei diz, não cobiçarás, aí o pecado se revela. Como em Adão. Veja, Adão ele era livre, podia fazer o que ele quisesse. Talvez ele tenha feito muitas coisas até pecaminosas, que hoje são pecaminosas, mas na época não era. Por quê? Porque não havia uma lei que dissesse, não faça isso que isso é pecado. Mas a única lei que houve, quando ele não conseguiu cumprir, o pecado se revelou, o pecado que habita dentro de nós. A lei está ali para provar que nós pecamos e somos escravos do pecado. Quando Deus liberta o povo e ele vai para o deserto, Deus ele monta um conjunto de leis e dá ao povo, para o povo seguir. Mas o povo não conseguiu se santificar e se justificar. A lei é pecado? De modo nenhum. A lei é santa, justa e boa. Perfeita a lei do Senhor. Os mandamentos de Deus são perfeitos, amém? Mas quando eu não consigo cumpri-los, a lei do Senhor revela o pecado que há em mim. Então talvez alguém pergunte, então não seria melhor vivermos todos como Adão, sem lei nenhuma, para que ninguém tivesse pecado? Poderia ser, mas dessa forma, ninguém poderia expressar o amor ao Senhor. Você está entendendo? Está confuso? Tá, mas você está entendendo isso, irmão? Por isso que Jesus ele falou, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Porque Deus ele quer um povo que o sirva por amor. Liberdade é isso. É você poder escolher servir ao Senhor porque você ama. É você vir aqui dar o dízimo porque você ama ao Senhor. Não porque está escrito, se você não der, você está roubando ao Senhor. Então eu vou lá e vou dar para o Senhor não me considerar um ladrão e vir o gafanhoto e me roubar. Isso é servidão, irmãos. Isso não é amor. E a Bíblia diz que Ele não nos deu um espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas um espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Certa vez Jesus falou, todos os mandamentos se cumprem em um só. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quem ama ao Senhor, cumpre os seus mandamentos. Fomos feitos livres, mas a gente ainda não aprendeu a viver em liberdade. E a gente se sujeita de novo à escravidão, colocando fardos e mandamentos novamente, que não conseguimos cumprir e pecamos novamente. Porque só vamos conseguir cumprir quando amarmos ao Senhor. Amarmos ao Senhor de todo o coração.
quando o meu filho for adulto, eu não vou mais precisar obrigá-lo a escovar os dentes antes de dormir. Porque ele vai saber que ele tem que fazer isso. Mas enquanto ele ainda é infantil, né, menino, e não ama ainda. Certa vez eu vi essa semana, esqueci aqui, irmãos, mas foi um texto maravilhoso de um filósofo antigo, onde ele disse que a criança, e nós sabemos disso, né? A criança, ela ainda não sabe amar, né? Ela só aprende o que é amor quando chega na fase adulta. E não é diferente com nós cristãos, porque nós nascemos de novo, fomos libertos do pecado, mas somos como crianças quando nascemos de novo. Infantis na fé. Paulo até fala, vocês precisam de leite espiritual. E aí muitos estão servindo ao Senhor ali como uma criança e precisam ali de ordens, mandamentos, né? Mas a liberdade plena que Deus nos criou para ser, é quando eu e você temos a responsabilidade de dizer, eu não vou servir ao pecado, eu vou servir ao Senhor, porque eu o amo, porque Ele é bom. Esse é o alvo final, esse é o povo que Cristo quis levantar na terra. Foi por isso tudo que Deus trabalhou durante 6.000 anos aí, desde lá, quando Ele chamou Abraão, Moisés, 12.000 anos atrás enviou Jesus, para nos trazer liberdade, nos fazer nascer de novo, provar que por mandamentos e leis nós não somos livres. Se você serve a Deus por mandamentos e leis, irmãos, eu quero dizer, você não é livre ainda. E a lei não é ruim, ela é boa, santa. Mas enquanto ela não se tornar espontaneidade em você, voluntário para você, essas discussões de pode ou não pode só provam que somos escravos. Porque estamos querendo saber se eu posso, se Deus vai me castigar, se vai ter punição. Irmãos, isso é o servo, quem fica preocupado com isso. Porque o servo fica, será que meu Senhor vai gostar? Não vai gostar? Né? E Ele não nos chama mais de servo, mas de amigos. Não se sujeite novamente a um jugo de escravidão para a liberdade que Ele te libertou. E, assim, é claro que tem toda a obra mística, miraculosa do Espírito Santo de Deus, trazendo libertação para a gente, tal. Mas essa noite eu quero focar na sua responsabilidade. Porque a Bíblia, ao mesmo tempo que diz que fomos livres, ele fala, se pelo Espírito mortificardes as vossas paixões carnais, ele está dando responsabilidade para mim e para você. Você, pelo Espírito, com a ajuda do Espírito Santo, você tem que mortificar as paixões carnais, desenvolver a vossa salvação. Né? Está livre, ficou livre, está no deserto. Vamos voltar para Êxodo 14, vamos continuar. Nós precisamos aprender a viver em liberdade. Êxodo 14, a gente viu o povo reclamando e pedindo para ser escravo de novo. Porque do diabo ele nos libertou. Jesus falou, o Espírito de Deus está sobre mim. Né? Em Lucas 3, ele abre lá o livro de Isaías e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados de coração e a pôr em liberdade todos os algemados. Jesus sai dali, vem um demoniado, ele liberta. Ele tira o demônio da pessoa. Logo imediatamente que ele fala isso, ele vai lá e traz liberdade. Expulsa o diabo. O faraó, né, o opressor, ele te libertou das garras dele. Só que o inimigo externo, ele nos libertou. Pelo poder miraculoso do Espírito, né? Abriu o mar vermelho, né? Aquelas obras todas, as 10 pragas no Egito, né? Aquela coisa miraculosa, o Senhor nos libertou. O espírito da morte que passou e não matou os filhos dos israelitas, né? Um milagre, o povo celebrou,
viva, sou livre, nasci de novo, a nova criatura. Mas havia um outro inimigo interno, né? do livre. Eles não eram mais escravos, eles agora eram livres, que o fez ficar com medo da vida livre, né? É mais fácil para muitos de nós tirar a responsabilidade. Eu sou livre agora, a responsabilidade agora é sua. Porque quando você servia ao diabo, né, você poderia botar a culpa nele. Porque é o diabo e tal. Mas agora você é livre, a responsabilidade é sua. Né? E para muitos é mais fácil. Não, é melhor voltar e ter a carne. É melhor servir ao diabo de novo. Ninguém quer falar isso, confessar isso. Mas ele me dando a comida ali, meu Netflix de noite, né? Uma pessoa para eu namorar, tá tudo bem. Um dinheirinho para eu viajar. E o povo fez isso. Versículo 13, Êxodo 14, 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. E aí diz o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Eu acho isso muito bom. Porque Moisés fala: calma, tenho medo, o Senhor vai trazer livramento, o Senhor vai libertar, o Senhor vai fazer, aleluia, glória a Deus. Aí o Senhor fala para Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Ou, como a gente costuma dizer, né, em outras traduções, diga ao povo de Israel que marche. Esse não é um texto de... É um texto de batalha espiritual, mas nesse contexto que eu quero trazer para vocês, é uma batalha espiritual contra você mesmo. Não é contra o diabo, contra Faraó. É contra o próprio medo dos israelitas que eles tinham de viver em liberdade, que eles não sabiam. Continua, avança. Você tem uma responsabilidade de desenvolver a tua liberdade. Talvez amanhã você vai pecar de novo e depois, mas avança, renuncia, mata a sua carne, para de dar desculpa, né? Para de querer sempre que alguém faça por você, porque Deus ele poderia dar um sopro, vamos lá, junta todo mundo aqui, soprar, aí todo mundo atravessa o Mar Vermelho, né? Ele poderia ter feito isso, mas ele diz: Moisés, toca com teu bordão no mar. Se Moisés não tocasse, não abria. Se o povo não marchasse, eles não iam atravessar. E os egípcios iam pegá-los. E eles iriam morrer e voltar para a escravidão. A nossa liberdade, ela tem o poder miraculoso do Espírito Santo de Deus, mas tem a nossa responsabilidade. Ou senão, não seríamos livres. Porque o que é a liberdade, senão uma responsabilidade? Se fôssemos... Alguém já falou assim, né? Tira o livre-arbítrio de mim. Eu não estou nem falando de livre-arbítrio aqui, porque é um problema falar livre-arbítrio hoje em dia, né? É uma confusão só. Mas tem gente que fala assim: eu queria que eu não tivesse vontade nenhuma, que o Senhor mata a minha vontade e me força, me controla a fazer. Hoje eu tenho entendido diferente. É claro que eu entendo o que é essa oração, né? Uma oração no sentido de: Senhor, tira os desejos pecaminosos de mim, né? Mas se ele fizer isso, não foi o seu amor quem fez isso, foi ele. E ele fala: deixa o meu povo ir para me adorar no deserto. A adoração, não existe adoração se não for por amor. Não existe adoração se não for por amor. Eu vou repetir: não existe adoração se não for por amor. Você pode cantar a palavra, a letra mais linda do mundo, sem amor, não é adoração. Você pode trazer a melhor oferta da sua vida, vender sua casa, distribuir seus bens, sem amor, não é adoração. Porque Deus ele não quer um povo que o serve por medo. Nós já éramos escravos do pecado. Para que Deus ia nos libertar? Para nos fazer escravos de novo?
Nós fomos feitos livres, mas nós ainda não sabemos viver como livres. Ser livre não é viver sem lei. Ser livre é escolher estar debaixo da lei de Deus. Então marche. Marche, siga avante, assuma a responsabilidade. Para dizer, mas é porque eu não consigo, é porque eu sou assim, é o diabo. Irmãos, nós precisamos aprender a amar o Senhor. E por isso que Jesus veio. Jesus veio para morrer na cruz por nós, entregar todo aquele amor, para que todos nós, ao olhássemos para o seu sacrifício, não tivéssemos outra resposta a não ser amá-lo. Porque nós amamos a Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Aquele ato dele na cruz nos faz ficar constrangidos, ao ponto de dizermos, eu preciso servir a esse Senhor, porque Ele me amou quando eu era inimigo dEle. Ele me amou quando eu esbofeteei a sua face. Aquela oração de Jesus na cruz, meus irmãos. Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Eu fico pensando aquilo, irmãos. É como se Jesus, ele estivesse olhando para aquele povo ali, dizendo, olha, não tem nada neles que mereça perdão, que faça-os merecer perdão. Eu não consigo achar um argumento. Jesus, como se Jesus estivesse olhando para eles, são todos maus, todos ruins, todos pecadores ali, né? Os piores homens, eles estão cometendo o pior crime que a humanidade já cometeu, que é crucificar o Filho de Deus. E com zombaria, com humilhação. Jesus não achou, né? É como se Jesus estivesse olhando para eles e dizendo, olha, só tem ruindade em vocês. Aí ele achou um argumento. Jesus achou um argumento. Perdoa eles, Senhor, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O esforço que Jesus teve para nos amar, se isso não nos provoca amá-lo de novo, o seu coração, irmãos, o meu e o seu, está gelado, está uma pedra, porque Ele é amável. Quando nós olhamos para o Senhor, Ele é amável. E muitas vezes nós, livres, queremos voltar novamente a um jugo de escravidão. E começamos a vir para a igreja, a frequentar uma religião novamente, só porque é um conjunto de regras e mandamentos. E você não percebe que você está se escravizando de novo. Muitos aqui não lembram mais da época que deram um dízimo, por exemplo, porque deram felizes, alegres, porque queriam contribuir para a obra do Senhor. E passam, talvez, meses e anos entregando com medo que o devorador dê, quando entrega, né? Isso não é liberdade, irmãos. Quantos aqui não sentem um peso de estar cumprindo as regras da igreja, né, dos mandamentos? Quantos aqui não tem isso no coração? É sempre uma tensão, todo domingo, toda vez que eu ganho salário, dá o dízimo, ai, dou, não dou, ai, chega o dia da célula, ai, aquele peso, vou, não vou. Isso não é liberdade, irmãos. Não é possível que isso seja liberdade. Porque liberdade é fazer tudo por amor. Amor, alegria. É isso que Deus quer de nós. Enquanto somos meninos e crianças, estamos debaixo da lei, não tem diferença para o escravo. É o que Gálatas diz. Não tem diferença da época que vocês eram escravos do pecado. Então diga assim, irmão, ao seu lado. Cresça e marche. Aleluias. Glória a Deus. Para a plena liberdade do Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e louvar o Senhor. E aí, quem está com a sensação de que falta ainda um desfecho? Ainda falta um desfecho? Vai orar e vai buscar o Senhor, irmão. Amém?
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. E minha oração é que essa palavra fique incomodando seu interior amanhã, você acordar. Eu vou orar por isso, eu vou interceder. Senhor, incomoda todos aqueles que ontem estavam lá, ouvindo essa ministração, Senhor. Chama-nos para a liberdade, ensina-nos o que é ser livre de verdade em Ti, Senhor. E eu quero aproveitar aqui e também fazer um apelo a todos os líderes que estão aqui. Porque esse Gálatas 5, ele diz: não se submeta novamente a jogo de escravidão. Já é ruim você submeter novamente. O que dirá daqueles que sujeitam a outros à escravidão? Líderes, nosso objetivo é provocar os nossos liderados a amar o Senhor. Amém? Não os sujeitem à escravidão. Não lancem fardos sobre eles. Porque se eles servirem por medo, eles não são livres. Não há diferença entre eles servirem por medo ou escravos do pecado. Talvez até pior, porque é um escravo que acha que é livre. É o homem da lei da segunda sem lei, que acha que é livre. Porque se somos escravos, sabendo que somos escravos, pelo menos há uma chance, né, de lutarmos pela liberdade. Agora, ser escravo achando que é livre, quem nos libertará disso, né? Então, não sejamos nós aqueles que vão escravizar novamente uns aos outros. A lei do Senhor é a lei perfeita e da liberdade. Por isso que o salmista dizia: eu amo a tua lei. Davi era um cara diferente dos outros, porque talvez ali no Antigo Testamento todo mundo servia por medo, mas Davi falava: eu amo a tua lei. Você lê os salmos de Davi, você percebe que é um auto voluntário. Salmo 119, eu lembrei agora, irmãos. Salmo 119. Mandei vocês ficarem de pé, mas está vindo aqui, vamos lá. Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. O maior capítulo da Bíblia. E quem não decorou o Salmo 119 ainda está em pecado, viu? Salmo 119, 44. Não, 43. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Parece ser um paradoxo aqui, né? Porque obedecer os mandamentos de alguém não parece ser liberdade, parece ser servidão. Mas ele disse: eu andarei em verdadeira liberdade, porque eu tenho buscado obedecer teus preceitos, Senhor. E você encontra nas palavras de Davi por que ele está dizendo que ele era livre para andar, procurar obedecer os preceitos? Porque era ele quem estava procurando obedecer os preceitos. Era espontâneo, voluntário. Porque os teus mandamentos é bom, Senhor, é perfeito. Eles são vida. Eles são vida. Os meus mandamentos para os meus filhos são vida. Porque se ele fizer, ele vive.
Se ele fizer, ele não morre, né? Se ele fizer, ele tem um futuro, né? Mas Davi está dizendo aqui: e eu quero cumprir os teus preceitos, por isso eu andarei na verdadeira liberdade, porque eu amo a tua lei. Não é porque eu estou com medo do devorador. Vamos avançar. Você foi livre no Senhor. Avança, atravessa o Mar Vermelho, vai para o outro lado. E quando você chegar do outro lado, o que vai te encontrar? Um deserto. Ainda não é a terra prometida. Você ainda vai passar 40 anos talvez até chegar lá. Mas avança, continua. Ainda não é a liberdade plena, é um princípio de liberdade. Avança, mata mais um pouco a carne, busca os preceitos do Senhor, até que você o ame de todo o coração. Se tem uma coisa que você faz para Deus ou na igreja sem amor, bota isso como um alvo. Eu tenho que mudar isso até ser por amor. Enquanto não é, significa que você ainda não é livre completamente. E faz até que você faça de todo o coração, com todo amor, sem peso. E aí vai para o próximo e avança, marcha, irmão. E busca o Senhor, jejua, ora. E você vai alcançar a liberdade plena. Liberdade plena e servir ao Senhor com alegria, né? E ser feliz, como Gabriel falou aqui. E amar o Senhor, todo o coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito do Senhor estar aí, a liberdade. Aleluia. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Liberdade está aqui neste lugar. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus, eu sou livre.
olhamos para o céu. Olhe para o céu, para o autor e consumador da sua fé, e seja livre.